Vamos lá, meus amigos, mais informações aqui sobre o Palmeiras nesse vídeo. Se você já é da casa, chega já com o dedão do like, tamo junto. Você que é parceiro, tá sempre acompanhando nossos vídeos. Você que caiu nesse vídeo de paraquedas, segura sua mãozinha aí, assiste até o final do vídeo. Se você curtir, se a informação te agregar, aí sim, você deixa o like e se inscreve no canal. Fechou? Vamos lá primeiro. Vamos falar de Rafael Veiga, futuro do Rafael Veiga. Palmeiras vai negociar o Rafael Veiga no meio do ano mesmo, conforme o André Curi falou que o Palmeiras prometeu, e tem também uma possível punição ao Sporting Cristal por causa dos atos, né, racistas ou xenofóbicos, como você queira classificar aí, dos seus torcedores ao fim da partida de ontem. Bom, primeiro de tudo, essa informação ela é do Globo Esporte, tá? Do competentíssimo Pedro Rocha, cara, muita gente boa aí, já tive o prazer de conversar com ele. O Palmeiras não pretende negociar o Veiga e quer manter até o fim de 2027 o seu contrato, tá? Ele que foi desfalque na Libertadores, o Veiga não tá vivendo um momento bom no Palmeiras, realmente, há algum tempo, né? Errou o pênalti crucial na final contra o Corinthians, mas o que se acredita internamente no Palmeiras é uma recuperação do Veiga. Ele que foi desfalque ontem, conforme citei para vocês, e, caras, ele é um dos líderes, né, do Abel Ferreira. Ele chegou a desconversar sobre o futuro dele, ele falou, vamos ver, né? Foi um discurso que deixou muito em aberto para a rapaziada, ficou meio aquele, vamos ver o que vai acontecer. Tô feliz no Palmeiras, mas vamos ver. Ficou aquele ponto, né? Ficou aquela possibilidade de saída do Veiga. Mas o próprio Anderson Barros, inclusive, já disse em entrevista que não vai negociar o Veiga nessa temporada, tá? Ele comentou que o Veiga é um dos caras mais importantes do elenco, que ele faz parte de um ciclo extremamente vitorioso e que ele vai estar com o Palmeiras, que ele é uma peça fundamental e que ele tá aqui desde o início do ciclo, né? Que o Veiga vai continuar assim no Palmeiras, foi o que basicamente resumiu o Anderson Barros. E mais do que a atual temporada, o Palmeiras, ele tem alinhada a renovação do Veiga, que pode ser aí válida até o fim de 2027, porque atualmente o acordo do Veiga ele se encerra em março de 2027. Esse é o contrato atual dele. E ele que foi titular esse ano no Palmeiras em 13 dos 18 jogos. Ele não jogou, né? Porque ele sofreu uma pancada na lombar com o Botafogo lá do zagueirão, o Barbosa, esse aí que não perde a viagem, né? Tem uma galera falando também que foi Miguel, né? Eu não acredito que seja isso, mas pô, os teóricos aí estavam falando que, pô, esse cara aproveitou que ele tá numa má fase, que ele já tá psicologicamente abalado e deram uma folguinha pra ele ali. Foi o que falaram também, né? Eu acredito que não seja isso, realmente ele tenha sentido alguma coisa ali no jogo contra o Botafogo. E os números dele na temporada, cara, ele tem 2 gols e 7 assistências. Por incrível, por incresça que parível, né? Já diria o filósofo, não são números ruins, Erla. Não são números ruins, não. E ele teve um desempenho apagado nas finais do Paulista, ele perdeu penalidade e tal, né? Mas ele, inclusive o Veiga, que ele é agenciado pelo André Curi, que inclusive falou, acho que o próprio Globo Esporte, né? Que o Palmeiras ele tem dificultado as negociações, né? Envolvendo o Veiga. O Veiga que pô, tem 343 partidas com a camisa do Palmeiras e é até óbvio o Palmeiras dificultar para não sair, né? Então isso faz faz parte do negócio, né? O Palmeiras não deixar sair. Então, com a disputa do Mundial de Clubes entre junho e julho, a ideia do Palmeiras é levar a base desse elenco e não negociar ninguém. Não negociar ninguém no meio do ano. Então, essa possibilidade de ajustes pontuais no ano aí, só se for para contratação. Jogadores chaves não vão sair. Eu acho até normal o caminho, né, do cara sair em determinado momento, mas precisa escolher muito bem, especialmente mais do que a saída é quem vem no lugar, né? Hoje, em teoria, a gente tem aí o Maurício, né, que cobriria dele, né, caso ele saísse, ou até agora, pensando na temporada normal, que ele não pudesse jogar, o Maurício jogasse ali na posição dele. E eu acho que era bom ter mais um, né? A gente viu que no começo do ano, né? Da janela movimentada, o Palmeiras chegou aí atrás do Matheus Pereira de fato, né? Procurar, e o Matheus Pereira é exatamente ali a posição do Veiga, né? Não sei nem, inclusive, se vai atrás do Matheus Pereira de novo, mas é só pra gente ver que realmente o Palmeiras já pensa em alguém ali no lugar, né? Porque é natural o cara sair, é natural o cara com muitos anos aí pelo clube. O André Curi falando que o Palmeiras prometeu que ele sairia no meio do ano, e agora o Barros falando que não, né? Você vê como empresário também gosta de jogar um joguinho aí, né? Mas
acho natural ele sair aí, se for pensar no final do ano, no meio do ano eu não ia curtir nada, mas no final do ano aí ele ainda teria contrato, ainda conseguiria dar um retorno financeiro também para o clube, né? E pensando já no Maurício e talvez em alguém chegando aí também para o ano que vem, né? Porque o Veiga é um cara que não pode sair e não chegar ninguém, né? É um cara que tem que ter reposição, tipo, o cara saiu num dia, no outro já tá entrando um jogador no lugar. Mas eu gosto muito, igual você falou, cara, tem números bons, mesmo na temporada abaixo, os números dele são bons. Ano passado também, né? A temporada dele era considerada ruim, você ia ver lá, ele tinha, sei lá, 10 gols, não sei quanta assistência também. Então ele é um cara que entrega muito números, mesmo se às vezes ele não entrega performance, né? Número ele entrega, porque ele tem a bola parada, ele encontra sempre ali um companheiro sozinho, ele faz muitos gols, né, para a posição dele, inclusive, né, agora a gente tem o De Bruyne saindo do City aí, já vai, mas até uma comparação aí gratuita, mas o Veiga é o meio-campista que mais fez gols no mundo inteiro nos últimos 5 anos, se não me engano, contando o De Bruyne, contando o Bruno Fernandes, contando uma galera grande aí, contando uma galera importante. Então, números ele nunca deixou de entregar de fato para o Palmeiras, né? Eu saí da tela rapidinho porque começou a chover aqui, eu fui fechar a janela, tá? Mas, cara, inclusive você falou do De Bruyne, só falta o De Bruyne parar no Inter de Miami, né? Só falta ele parar no Inter de Miami e jogar com o Messi. Aí jogar com o Palmeiras lá no... Exato, eu não duvido de nada. Do jeito que a maré não tá muito pra gente aí esses últimos tempos, eu não duvido de nada. E agora a Conmebol, né? Vamos falar aqui sobre... Já falamos, na verdade, sobre aqueles atos dos torcedores do Sporting Cristal, e a Conmebol ela abriu um processo disciplinar aí por causa de racismo/xenofobia em jogo do Palmeiras. Ela que comanda o futebol sul-americano, ela já instaurou um processo disciplinar. Essa informação é do Mauro César, sim, do grande Mauro César, e ao menos deve acontecer alguma coisa, alguma punição deve acontecer com o Sporting Cristal. Vocês viram que no fim do jogo de ontem foi filmado, né, no Estádio Nacional, os torcedores, eles imitando o macaco. É uma coisa que os caras já fazem, né? Já virou tradição lá para eles. E aí o Palmeiras soltou uma nota, né? Cobrou providências, disse que a reincidência dos casos é muito desgastante, de fato é mesmo, né? E o clube reforçou que a impunidade faz com que esses gestos eles se repitam cada vez mais, e aí o ponto do Palmeiras está muito certo, né? Uma coisa que deve acontecer, não significa que vai, é uma multa para o Sporting Cristal, porque tem um código disciplinar ali da Conmebol que, adivinha, né? Quem ganha com isso também é a Conmebol. O clube tem que pagar ali cerca de $100 mil, mais ou menos ali 560 mil reais. Então, esse documento também ele tem outras proibições, mas normalmente fica mais na punição da grana. O documento ele faz com que possa ter entrada desses torcedores, caso tenha identificação, esses torcedores podem ser proibidos de entrar no estádio, ou você pode fechar o estádio parcialmente. Então essas coisas é o que podem acontecer aí como punição. O dinheiro, ele dói também no bolso dos caras? Dói, mas eu acho que a coisa tem que começar a acontecer no âmbito prático, né? No âmbito real, né? O que mais me incomoda é esse dinheiro ir pra Conmebol, né? Do Luigi foi a mesma coisa, tipo, você tá organizando um evento que você permite que tenha esse tipo de coisa e aí você ganha dinheiro com isso. Me parece que pra Conmebol o racismo é rentável, né? Simplesmente virou uma parada rentável pros caras, que cada vez que alguém comete, dá o dinheiro pra Conmebol, o certo era a Conmebol ter que ela não vai fazer uma parada contra ela mesma, né? Mas o certo era a Conmebol pagar o dinheiro pra vítima e o clube pagar o dinheiro pra vítima, já que hoje a única punição tem sido a multa, que essa multa aí vá para quem sofreu, né, o ato, não para quem tá organizando e tá permitindo tudo isso. Faz o menor sentido, né, cara? Mas eu tenho para mim, e é uma certeza, até porque eu sempre falo que o maior exemplo são os hooligans na Inglaterra. Só acaba quando tem punição de tirar o clube mesmo e de prender os caras, né? Enquanto não tiver uma parada mais assim, não vai mudar nada, vai continuar desse jeito. Dos hooligans na época, se não me engano, os clubes ingleses ali ficaram 5 anos sem disputar a competição fora do país, né? Nas competições da UEFA. Podem me corrigir se eu estiver errado, inclusive, tem alguns documentários sobre isso, e alguns foram presos e tem torcedor que até hoje, na hora que o time dele tá jogando, ele tem que ir pra delegacia. Até hoje, isso daí já aconteceu, acho que mais de 30 anos. Então, e hoje, você vai assistir o jogo na Inglaterra, você vê lá, tá tudo liberadinho, não tem nem espaço entre o campo e o gramado e a arquibancada, e ninguém faz nada, não tem problema, não tem nenhuma cagada.
pelo menos das últimas vezes que eu vi, e acredito que se tiver algum problema, vai ser punido também, porque os caras tratam com o rigor que merece, né, esse tipo de coisa. É uma coisa que inclusive começou a acontecer, né, lá na Itália, no Derby della Madonnina, né, Inter de Milão e Milan. O que aconteceu é que os dois times, né, as duas torcidas ali, elas brigavam muito. Então o que aconteceu? Eles começaram a deixar o clássico sem torcida. E hoje em dia eles têm um tratado de paz ali, né? Por mais que a rivalidade seja grande, eles não entram em treta, eles não saem na porrada mais. É meio utópico isso acontecer, acho que bem utópico. Óbvio, você tem as confusões, mas nunca é uma confusão tão generalizada ou uma confusão de grandes proporções. Então você tem esse Derby della Madonnina, que é um dos grandes clássicos do mundo, né? Uma das maiores rivalidades do mundo, mas os caras fizeram meio que um acordo, um tratado, porque lá a lei foi tão rígida na Itália que caso eles voltassem a brigar, eles iam começar a fazer os clássicos sem torcida. Então, você viu aí, né, que a rigidez, no caso, ela funcionou, né? Se você não consegue remediar, né, você tem que tratar a causa. Então, aqui foi o que foi feito nessa situação. Mas o que vocês pensam aí, cara? Tanto para a situação do Rafael Veiga, que é um cara que o Palmeiras já informou que não irá negociar, pelo menos esse ano, né? Não irá negociar o Rafael Veiga, e possível punição ao Sporting Cristal, que seria, né, a mesma do Cerro Porteño, no caso de racismo do Luigi. O que você pensa aí? Deixa nos comentários, por gentileza, é muito importante. Você que, cara, caiu de paraquedas lá no comecinho do vídeo que eu falei, você chegou até aqui, dá aquele likezinho, por gentileza, se não é inscrito, cara, já faz a boa aí que você vira um inscrito do nosso canal e acompanha todos os nossos vídeos. Perfeito, meu amigo? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e até o próximo.